Bom, iniciando aqui a primeira aula, por assim dizer, vai ser de uma forma mais descontraída, porque é justamente só você que vai estar vendo o vídeo, provavelmente. Mas, bom, irmão, quando a gente fala em querer aprender a desenhar, existem diversas formas e diversos tipos de dicas que eu poderia te dar para iniciar nesse universo. Mas se o seu foco inicial é querer olhar para um desenho e querer reproduzir ele no papel de uma forma basicamente perfeita, não existe técnica melhor do que o grid. Bom, vou deixar rolando aí para você um vídeo de como que eu utilizo o método do grid. Bom, logicamente, para utilizar esse método, eu vou te mostrar de uma forma prática para você ver que não é tão complicado quanto parece. Mas no tutorial, basicamente, que vai aparecer logo mais, basicamente o passo a passo para você conseguir colocar as grades. Basicamente essa é a tradução. Grid nada mais é do que grades. Essas grades divisórias no desenho, onde você vai conseguir se localizar de uma forma muito mais ideal e proporcional com a arte em específica. Bom, quando você vai pegar uma folha, você tem que logicamente tirar as medições dela, e a partir das medições da sua folha, que você vai determinar a quantidade de grades que você vai colocar no seu desenho. Como no próprio aplicativo mostra, você consegue dividir em linhas e colunas. Como você vai determinar o tamanho de cada uma? Bom, basicamente, nessa folha aqui, onde você já pode ver que eu já fiz as grades do desenho, ela tem as dimensões de 15 centímetros por 21 centímetros. Aí você vai trazer aquela ideia matemática, trazer um divisor comum para os dois, e nesse caso eu escolhi dividir por 3, porque as grades, os quadrados, devem ter tamanhos semelhantes, entendeu? Por mais que sua folha ela tenha uma forma geométrica retangular, você tem que saber discernir de uma forma muito correta o tamanho que vai ser, porque tem que ser tudo proporcional. Logicamente, ó. É justamente nessa proporcionalidade que você vai conseguir definir muito bem o jeito e o estilo que vai ser o seu desenho. Tanto que no vídeo que apareceu aí pra você, você pode notar que o desenho está dividido em várias partes. Tanto que tem alguns quadrados que, de certa forma, não vão conter o desenho em específico, mas mesmo assim é importante para você ter aquela noção de profundidade e quanto que você precisa para se localizar no seu desenho. Agora, basicamente, depois dessa explicação, porque de verdade, o método do grid não tem muito o que explicar. É justamente um copia e cola. Não exige tanto trabalho e tanto aprendizado. Claro, existem diversos outros métodos de desenho que sim, eu posso te explicar. Não que eu conheça todos os métodos de desenho, porque, eu nunca fiz aula e eu sempre aprendi no olhômetro, entendeu? Eu olhava, tentava reproduzir, às vezes poderia não ficar do meu agrado, mas mesmo assim eu tentava, entendeu? E esse é um dos principais objetivos do desenho. Se você vai desenhar, por favor, não pensa no resultado final. Pensa no seu processo e na sua progressão como artista. Por mais que você não vá viver de arte, você tem que compreender que, é tudo uma questão de processo. É igual os estudos, como a gente passa, né? Você estudando para concursos militares e eu estudando para concurso público, por exemplo. Justamente nesse processo, a gente tem que saber discernir que, nem sempre a gente vai ser perfeito em tudo. Então pode ter um estilo de desenho que provavelmente você vai acabar se dando mal e provavelmente vai ter outro que você vai ter muita facilidade para acabar desenhando, entendeu? Já o método de grid, ele te permite ser bom em basicamente tudo, porque, é literalmente só você pegar o que tá no quadradinho e tentar reproduzir aquilo da forma mais próxima possível. Não precisa ficar perfeito, de verdade. Quer dizer, se você quer um desenho perfeito, tem que basicamente ficar perfeito. Mas é basicamente uma análise de proporções que vai estar dentro dos quadradinhos. Se você estiver entendendo até aqui, eu acho que na parte prática vai ficar muito mais fácil de você compreender também. Bom, vou te mostrar agora a parte prática de tudo isso, onde eu realmente vou colocar a mão na massa e vou começar a desenhar, mas de uma forma proximal eu vou trazer, as proporções das primeiras partes mais importantes do desenho, na minha opinião, que são a face. A face e o rosto de qualquer personagem ou qualquer outra coisa que você vai fazer é uma das coisas principais. Por quê? Porque traz a centralidade do desenho. A pessoa ela vai conseguir saber discernir qual personagem é a partir da face. Às vezes, quando, por exemplo, eu vou fazer o esboço de algum desenho, eu tento trazer o mais próximo daquilo, entendeu? O mais próximo do desenho e da arte daquela ideia em si. Por exemplo, o desenho que eu tô fazendo de Berserk, olha aqui.
ele é repleto de detalhes. Para você ver, eu não utilizo o método do grid porque eu já tenho uma facilidade. Eu, como artista, concordo em, tipo, a pessoa usar grid para sempre? Não. Se você quer aprender a desenhar, tipo, no olhômetro, eu recomendo você não usar grid sempre. Eu tô te falando isso do grid como método inicial, porque é um método que realmente ajuda. Isso vai trazer aquela ideia de, tipo, memória muscular da sua mão e do seu olho para você ter uma concentração muito profunda naquele quadradinho. Para depois você ver que, tipo, todo aquele processo, todo aquele local que você colocou uma atenção em específica, se tornou algo muito maior e muito mais detalhista, entendeu? Já quando você chega nesse nível, onde você faz a base de todo um desenho, algo realmente feio e esdrúxulo. Se você olhar aqui, o corpo em si, parece um desenho infantil, não querendo criticar. Porque realmente, tipo, eu só peguei o lápis e fui tentando fazer o mais próximo daquilo. Se você vai ver a referência original desse desenho, tu vai entender a questão geométrica que tem por trás de tudo isso também. E essa é uma questão que, tipo, possivelmente em próximos vídeos que eu vou estar ensinando pra você, a questão geométrica na arte, ela é muito importante. Porque na geometria você tem a questão de ter uma compreensão muito maior da profundidade que envolve tudo aquilo. Profundidade, perspectiva, tudo isso é algo que complica muitos artistas, entende? Muitos artistas, eu falo no geral, a galera que desenha. Eu faço parte disso, eu me sinto um artista e espero que você se sinta também quando você começar a desenhar. Mas é isso, essa explicação inicial do que se trata o grid e como adaptar ele. E agora eu vou iniciar o principal e o nosso foco em si do vídeo, que é o desenho, que você falou pra mim que queria que eu desenhasse a mina Ashito, e eu vou desenhar ela agora. A referência já tá separada aqui, como eu te mostrei no vídeo, e vou te mostrar de uma forma prática tudo isso que eu acabei de falar pra você, que realmente não tem muito segredo, mas você tem que ter uma noção um tanto quanto mínima do que você vai ter que fazer em cada quadradinho. Depois disso você consegue um resultado basicamente perfeito. E outra, uma coisa que eu vou falar aqui pra você. Eu não sei colorir, tá? Tanto que se você for ver os meus desenhos no perfil, dificilmente vai ter um desenho colorido. Acho que no máximo que eu colori foi um do Midoriya, de Boku no Hero também. E foi mais pra me testar. E eu não tenho paciência pra pintar, de verdade. Pode ser algo que eu aprenda no futuro, mas no momento não gosto, de verdade. E outra coisa, quando você for começar a desenhar, uma coisa que é de suma importância é você se desafiar a desenhar em outros estilos. Se realmente é algo que você vai querer fazer com constância. Porque, por exemplo, antes eu tinha uma dificuldade absurda em fazer realismo, ainda tenho. Justamente pelo fato de, tipo, eu não saber me direcionar de uma forma muito correta e perfeccionista em cima do desenho. Mas dependendo do tipo de arte e tal, eu consigo me basear muito bem. Aquilo que eu te falei, o principal, na minha opinião até agora, é o esboço. Independentemente de qual desenho você for fazer, você tem que fazer um bom esboço para conseguir progredir em cima disso, entende? Bom, o primeiro desenho não, né? Um dos últimos desenhos que eu fiz ano passado foi esse daqui do Pennywise. Cara, tipo, eu não levei nem 2 horas pra fazer ele, porque eu realmente fiz às pressas. Não porque, tipo, eu tava sem tempo, porque eu realmente gosto de fazer as coisas de uma forma muito mais apressada. Tem esse desenho aqui também que eu fiz do Brian Mooser, que é o irmão do Dexter. Não sei se tu conhece a série. E tava tentando fazer esse tom mais realístico também, questão de olho. E, mano, de verdade, não tem muito segredo. É literalmente você se atentar aos pequenos detalhes e saber posicionar eles dentro da sua folha. Porque isso é o principal, e o grid ele faz isso, ele já pré-posiciona todo o seu desenho ali, entende? Aqui outro desenho que eu fiz também. Boa parte desses desenhos que eu tô te mostrando aqui, eles se encontram no meu perfil. Esse daqui eu não postei vídeo, mas eu tentei fazer também, mais pra me desafiar mesmo. Cara, esse daqui pra mim foi um dos melhores desenhos que eu fiz ano passado, que foi o do Bakugou. Tipo, mano, repleto de detalhe, entendeu? Muita coisa, a luz ela atrapalha um pouco. Mas é isso, mano. Eu acredito que com a prática e com a constância e se desafiando também, tu acaba conseguindo fazer ótimos desenhos, entende? Aqui mais um de Boku no Hero. Esse daqui é o nosso queridíssimo... Esqueci o nome dele. É o irmão do...
Esqueci o nome dele. Não é tão importante assim. Mas deixando de enrolação, agora vamos para a parte prática, que é onde eu vou te mostrar de uma forma muito mais direta e em afinco o que você deve fazer dentro da sua folha para você conseguir fazer um ótimo desenho. E é isso. Tipo assim, nosso foco principal é o rosto, e justamente por isso que a gente tem que começar pelo rosto, não pela boca. Se tu vê tá apagado aqui, é porque eu comecei no quadrado errado. Pra tu ter noção, isso acontece com frequência, porque pode acontecer da gente errar também, entendeu? Aí por isso, vou começar nessa parte aqui, onde se dá tipo, o início do rosto dela, entendeu? Então, vou fazer a demarcação aqui. Vou puxando e aqui, ó, fechou. Primeira parte do rosto dela, basicamente. Aí o rosto dela dá uma puxadinha pra cá. E chega mais ou menos até nessa região aqui. Aí depois puxa pra cá, puxa pra cá. Aí tem a localização de outras coisas aqui no desenho também, ó. Que faz parte da roupa dela e tal. Tô apagando aqui porque basicamente, cara, faz muito tempo que eu não desenho assim também, usando o método do grid. Aí pra me localizar inicialmente é um pouco complicado, porque eu sempre tive uma base de fazer esboço antes. Aí aqui, tipo, eu não tô fazendo esboço, entendeu? Eu só tô indo direto pelo que eu tô vendo. Aí por isso que às vezes pode gerar um certo nível de dificuldade também, entende? Mas ó, basicamente fiz o formato inicial do rosto dela. Ah, mas não tá aparecendo. Até agora. Porque depois tu começa a jogar, tipo, outras coisas, tipo, formato do olho, formato do nariz. Aí vai criando forma o seu desenho, entendeu? Aí... Bom, acho que eu vou dar uma acelerada nesse processo pra você ver como que é, beleza? Tipo assim, mano, inicialmente o rosto tá dessa forma, entendeu? Porque eu já decidi fazer os detalhes. Que basicamente a gente só faz os detalhes de um desenho quando a gente tá pra finalizar ele
logo depois de ter feito todo o esboço. Aqui não, aqui eu tô fazendo direto, porque é a forma com que eu já tô adaptado, entendeu? Mas quando você for fazer isso daqui, que é o grid, onde tem essas localizações, as grades, o que eu recomendo é você fazer com mais grades, entendeu? Por exemplo, aqui eu fiz 5 colunas, 7 linhas. Tu faria, no caso, 10 colunas e 14 linhas, entendeu? Porque ficaria muito mais fácil de você se localizar e colocar cada informação que se encontra aqui no desenho de uma forma mais fácil e clara para você também, entendeu? Bom, mano, como você pode ver no resultado aí do vídeo, eu basicamente mostrei de uma forma muito mais rápida e acelerada, tipo, como que foi o processo do desenho, mas eu não sei se você acabou notando, e caso você tenha alguma dúvida referente a isso, me manda mensagem e fala qual que foi a sua maior dificuldade, porque uma coisa que, claro, eu tô te mandando, tô te mostrando todos os passos, mas o mais importante e essencial, você precisa aplicar e você, obviamente, precisa desenhar, entendeu? Eu mostrei no final do videozinho como ficou, mas aqui eu vou te mostrar também, ó. Ainda tá com os quadradinhos, por quê? Porque eu quis deixar assim e também porque foi mais por questão de ensino, isso daqui mesmo. Mas quando você for fazer e finalizar os quadradinhos, tenta apagar de uma forma que fique ainda visível, mas que não atrapalhe o resultado final também. E basicamente é esse o vídeo, mano. Eu espero que você tenha gostado de verdade. E se tu gostou, mano, por favor, me dá o feedback. E é isso. Vou te enviar o vídeo agora.